Olá! Eu fiz um vídeo que se chama Os Sintomas do Fracasso. E como não poderia deixar de ser, esse é um vídeo Os Sintomas do Sucesso. Quais são os nossos pensamentos e comportamentos que são compatíveis com alguém que caminha para o sucesso? E quando a gente fala em sucesso, o ideal é tomar os bons exemplos. E para ficar mais fácil, vamos pegar os exemplos conhecidos, obviamente. E eu escolhi um personagem para falar sobre sucesso, que é o Walt Disney. Eu tenho certeza que ele encantou muitos de nós na infância e encanta até hoje. O Walt Disney tem uma história de sucesso, e o sucesso é inegável, obviamente, mas muito interessante. Eu, resumidamente, vou falar um pouquinho sobre ele. O Walt Disney nasceu em 1901 nos arredores de Chicago, Illinois. Mas ele passou a maior parte da sua infância numa fazenda no estado do Kansas. E essa infância foi muito marcada, é claro, pelo seu contato com a natureza e com os animais. Ele sempre gostou de desenhar e tinha também um certo viés empreendedor. Com 7, 8 anos ele já fazia desenhos e tentava vender para os vizinhos e para os amigos da família dele. Mas quando ele tinha 9 anos, houve o primeiro baque na vida dele. O pai dele contraiu uma doença muito séria e ele não pôde mais trabalhar. E a família saiu da fazenda e mudou-se para Kansas City, que era uma cidade grande. Lá ele fez o primeiro grau e se aproximou muito de um tio dele que trabalhava na ferrovia, e por isso os primeiros desenhos animados de Walt Disney têm a ver com trens. Ele gostava muito de trens. O segundo grau Walt Disney fez em Chicago, onde ele tinha nascido. A família mudou-se para lá novamente. E aí ocorre um episódio muito interessante por ocasião da matrícula dele na escola de Chicago. Parece que o Walt Disney não tinha uma certidão de nascimento. Os biógrafos oficiais não citam essa passagem, mas alguns historiadores sim. A mãe dele resolveu essa papelada e o matriculou na escola de Chicago. Mas o Walt Disney alimentou a ideia durante a vida inteira de que ele era adotado por conta dessa falta de uma certidão de nascimento. Talvez esse sentimento dele o tenha impulsionado numa grande busca por identidade e por se tornar alguém na vida. A gente não sabe ao certo, mas é um episódio muito marcante na vida dele. Enquanto ele cursava o segundo grau de dia, ele frequentava à noite um pequeno instituto de arte em Chicago, onde ele aprendeu técnicas de desenho. Bem, o interessante na história dele é que quando ele fez 16 anos, ele largou tudo isso e se alistou no exército para ir combater na Primeira Guerra Mundial que estava ocorrendo na Europa. Mas como ele era menor de idade, o exército o recusou. Então o que ele fez? Ele se alistou na Cruz Vermelha Internacional e ela o enviou para a França, onde ele ficou 1 ano dirigindo ambulâncias. Quando ele voltou da França, ele voltou direto para Kansas City porque o irmão dele havia arrumado um emprego para ele num jornal para fazer a arte final dos anúncios classificados do jornal. Logo depois, ele foi trabalhar na primeira produtora de filmes da vida dele. E foi quando ele teve contato com câmeras. Lá ele participava de uma equipe que fazia animações que eram propagandas animadas que passavam antes dos filmes principais nas salas de cinema. Mas esse contato fez brotar de ideias. E o Walt Disney, depois que adquiriu uma certa experiência, ele arriscou, montou seu próprio estúdio. E nesse seu próprio estúdio ele começou a desenvolver algumas animações baseadas em contos de fadas.
E ele conseguia vender para os cinemas da cidade não só esses contos de fadas, como também algumas propagandas, como ele fazia na outra produtora. O estúdio começou a ir bem, porque houve muita aceitação para as animações dele. E ele começou a contratar gente. Ele ensinou essas pessoas a não só a desenharem, quanto a fazer as montagens das animações, e ele tinha um papel de produtor. No entanto, mais um baque na vida dele. Por uma questão não só de administração, como de demanda e procura das animações, o estúdio dele começou a ir muito mal, se endividou e ele teve que decretar sua própria falência. E aí mais uma prova de sua determinação, ele com $40 no bolso, pegou a sua malinha e mudou-se para Hollywood. Um irmão dele, um irmão mais velho dele, que era muito bom em finanças e bom comercialmente, junto com ele montou um novo estúdio. Arriscaram novamente. E eles começaram a tentar vender para outras produtoras de vídeo essas animações para passarem nos cinemas. Bem, o irmão dele, que tinha um certo tino comercial e era muito bom em finanças, conseguiu o seu primeiro grande cliente, que era uma distribuidora de filmes em Nova York. E essa distribuidora pagava $1.500 por desenho animado. Eles começaram a produzir bastante e eram muito bons os desenhos animados deles. E ele criou dois personagens, um chamado Alice e o outro Oswald, um coelho sortudo, que no Brasil não ficou conhecido, mas esse coelho se tornou bastante popular. E eles ganharam um bom dinheiro. O estúdio começou a crescer novamente, contratando mais gente, fazendo mais produções. Mas o interessante é que por uma falha no contrato sobre os direitos autorais, essa distribuidora de filmes de Nova York não só roubou os dois personagens dele, o Alice e o Oswald, o coelho sortudo, e ainda levou todo o pessoal de produção dele. Levou embora. Ele foi literalmente roubado. E novamente o seu estúdio praticamente desapareceu. No entanto, em paralelo, ele estava trabalhando num projeto de um novo personagem para fazer frente a um desenho animado que havia muito popular nos Estados Unidos, que tinha um personagem que era um gatinho preto, que aqui no Brasil ficou conhecido como o Gato Félix. Ele trabalhava num projeto de um personagem para tentar fazer frente ao Gato Félix. E esse personagem era um ratinho. E esse ratinho tinha nome: Mickey. A gente já sabe o que deu. Ele pegou 3 animações do Mickey Mouse e o seu irmão saiu vendendo, conseguiram vender, muita gente comprou e eles começaram a ganhar muito dinheiro. O estúdio começou a crescer de novo. Para dar apoio ao Mickey, ele criou novos personagens. A Minnie, que era a namorada do Mickey, o Pato Donald, que todo mundo conhece, o Pateta, muito engraçado, o Pluto, e começou a produzir filmes de longa-metragem. O primeiro desenho animado de longa-metragem foi o Walt Disney que fez. Foi a Branca de Neve e os 7 Anões. Rendeu a ele $1,5 milhão. O estúdio cresceu ainda mais produção. No entanto, veio a Segunda Guerra Mundial e logo depois da Segunda Guerra Mundial, mais um baque na vida dele. O estúdio entrou num colapso financeiro por falta de procura e ele tinha 2 saídas: ou vender o estúdio, e se ele tivesse vendido não existiria o Walt Disney hoje, provavelmente um outro estúdio teria absorvido tudo, ou investir tudo que ele tinha num novo filme tentando um sucesso. Pois o Walt Disney arriscou novamente, pegou tudo que tinha, investiu num novo longa-metragem e lançou Cinderela, que foi um sucesso de bilheteria. Só para você ter uma ideia, o Walt Disney foi o sujeito que mais Oscars recebeu de toda a história da Academia do Cinema.
E culminou, depois de Cinderela, mais produções, um estúdio muito maior, e ele em 1955 criou a Cidade da Fantasia, que foi a primeira Disneylândia, a Disney World, que hoje encanta e está aí e é um sinônimo de sucesso. Não temos muito a acrescentar. Algumas coisas são muito interessantes em Walt Disney e eu gosto muito de uma frase dele que ele diz o seguinte: todas as adversidades que eu enfrentei na minha vida, todos os obstáculos e problemas só me fortaleceram. Essa é uma característica muito interessante das pessoas que caminham e alcançam o sucesso. Se fortalecerem com os obstáculos, se fortalecerem com os problemas. E aí eu começo a traçar os perfis, os pensamentos e comportamentos das pessoas que tendem ao sucesso, usando o Walt Disney. Por exemplo, humildade. Humildade é muito importante, porque só com humildade você consegue encarar os erros que você cometeu, assumir as responsabilidades e as consequências dos erros que você cometeu e aprender com eles. Outra característica importante, não só de Walt Disney, mas de quem almeja o sucesso ou de quem alcançou o sucesso, é você aceitar as mudanças e gostar delas. Algumas aceitá-las por necessidade, por circunstâncias, e outras promover as mudanças porque elas são necessárias também. E correr riscos. Essa é uma terceira característica fundamental. Além da humildade, além da aceitação e promoção das mudanças, é fundamental que você corra riscos, porque não será possível você alcançar o sucesso sem correr nenhum risco, sem tomar decisões das quais você está arriscando alguma coisa. Não tem jeito. E o Walt Disney é um bom exemplo disso, porque ele correu vários riscos e alguns muito altos. Agora, para por aí? Não. As pessoas que tendem ao sucesso, que têm os sintomas do sucesso ou que alcançaram o sucesso, elas têm algumas outras características muito interessantes. Por exemplo, elas não perdem tempo com pessoas que não lhe acrescentam nada. Elas conversam e se relacionam com pessoas que importam de fato para aquilo que você almeja. Aí você diz assim, mas puxa, mas que interesseiro. Não, não é bem isso. Se você tem um objetivo na vida, fora a parte social, você não vai perder o seu tempo. Então você deve se cercar das pessoas que têm alguma coisa a acrescentar mesmo no seu conhecimento. Não perde o seu tempo com pessoas vazias ou com pessoas com pensamentos negativos ou com pessoas que simplesmente atrapalham, tentam atravessar a sua vida. E um dado muito interessante, uma característica muito importante, é que as pessoas que almejam o sucesso e que alcançaram o sucesso, elas não falam de pessoas, elas falam de ideias. Isso daí você já deve ter ouvido falar, mas é muito interessante porque você não perde tempo com fofoca ou ficar falando mal de alguém, ou enfim, você fala de ideias, que são coisas muito mais legais, que acrescentam, é informação importante. Outra característica das pessoas que almejam o sucesso ou que alcançaram o sucesso é pensar a médio e longo prazo. Ah, vou chegar no sucesso na semana que vem. Se eu não chegar no sucesso na semana que vem, o sucesso não existe para mim. Não é assim. Você tem que planejar as coisas e a médio e longo prazo, porque existe um caminho a ser trilhado. E essa é uma característica importante das pessoas que alcançaram o sucesso. No seu dia a dia também é muito importante você anotar, por exemplo, ter uma rotina de anotar tudo que você tem que fazer todos os dias. Essa é uma rotina interessante porque faz com que você se condicione, se discipline a estar executando as tarefas que o seu objetivo, as suas metas exigem. Então uma listinha de tudo que você vai fazer todo dia. E para aquele seu planejamento de médio e longo prazo que a gente estava comentando.
Em meio a tudo isso aí que eu estou falando de objetivo e de sucesso, você tem que ter uma vida em equilíbrio. Eu já falei isso em outros vídeos. Você não pode ser obsessivo no seu objetivo, obsessivo no caminho que te leva ao sucesso, nesses pensamentos e comportamentos tentando te levar ao sucesso, mas você tem que ter equilíbrio com a vida. A vida não é só isso. A vida, ela precisa de outras coisas que relaxem. Ela precisa de que você se descontraia, de que você quebre um pouco para evitar a obsessão pelo seu sucesso. Outra característica importante é que ele compartilha a informação com a sua equipe. Não estou falando da informação confidencial, o segredo de negócio que não pode ser compartilhado. Estou dizendo de uma maneira geral a informação que seria interessante, que você tem e que seria interessante que a sua equipe também tivesse para que elas trabalhassem conjuntamente com você. Tem um monte de gente que fica segurando a informação, achando que aquilo vai segurar o seu emprego, ou segurar o seu negócio, ou porque assim ele se torna necessário, ou então para evitar uma sombra na vida dele. Ah, não quero ninguém da minha equipe sendo sombra minha, então eu não vou abrir isso, não vou ensinar a fazer isso, aquilo. Esse é um bobão que não vai sair de lugar. Sem dúvida, é um potencial fracassado. Outra característica importante é perdoar as pessoas. Uau! Como assim perdoar as pessoas? Isso não é muito simples, perdoar as pessoas. Na verdade, eu não estou falando nada divino. O que eu quero dizer é que é muito ruim você carregar um ranço, uma mágoa. Isso te atrapalha, isso te distrai, polui a tua mente. Então, perdoa as pessoas. Como é que é esse perdoar? Esse perdoar é, olha, tudo bem, fica tranquilo, está perdoado e tal, não se fala mais nisso. E claro, você vai considerar o que aconteceu, mas não se polua. Isso, porque essas coisas, elas são como uma mala que nos pesa. Eu costumo dizer que carregar as malas do passado, elas nos pesam no presente e atrasam o nosso futuro. Portanto, não carrega a mala, não olha para trás, vá em frente. Isso é muito importante, porque assim você não se polui. Basicamente é isso. Esse é o perdão, para evitar a sua própria poluição. Eu gostaria de concluir essa lista de características das pessoas que almejam o sucesso, que têm os sintomas do sucesso, que têm os pensamentos e comportamentos compatíveis com o sucesso, que é a paixão. As pessoas que fazem o seu trabalho com paixão têm um forte sintoma para o sucesso. E o Walt Disney, que foi o exemplo que eu dei aqui, a sua vida inteira, desde criança, desenhou e depois produziu e editou tudo com muita paixão. Todos os seus empreendimentos foram apaixonados. E isso é algo que nos dá prazer e nos motiva. A paixão é algo que não tem dinheiro que pague. Todo mundo sabe disso. Por fim, eu vou concluir com uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, acho muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. O mais difícil não é chegar no topo. O mais difícil é não desistir enquanto você está subindo. Tchau!